Fala pessoal, como é que vocês estão? Tão bem? Cara, eu não tô legal hoje. Não tô legal. Eu sei que geralmente o SBS a gente usa de espaço pra extravasar, se divertir, brincar. Começo sempre brincando. Só que eu não tenho ninguém pra falar, somente vocês. E eu precisava falar pra vocês que hoje definitivamente não é um dia bom. Não só pra mim, pra vocês também. E sem enrolação, o que aconteceu? Até me deu tremedeira aqui. Ismama se foi. What? Cavalo. Ismama acabou, galera. E Tiruoda enterrou Ismama. Vocês têm noção do peso disso? Eu tô prestes a chorar aqui. Chorei de rir. O Oda enterrou minha Ismama, galera. Como assim, Oda? Como é que você faz isso, Oda? Você que veio aqui, colocou o tradutor oficial do YouTube para ver o que a gente estava falando, para copiar para sua série, enterrou Ismama. Tudo bem que você inseriu um andrógeno, né? Presenteando a todos aqui do canal, porque esse aqui é o maior canal, só reúne andrógeno aqui, né? Ele fez uma homenagem, mas você percebe claramente, eu até chorei, você percebe claramente que ele enterrou Ismama, mas ao mesmo tempo ele fez uma homenagem aqui pra nós. Esse é o SBS. Cuidado, não confia no SBS. Não confie. Eu sei que você estava com... Cara, eu tô chorando de ir. Porque o Oda matou Ismama, eu tô bravo com isso aí. Eu queria de fato ver Ismama, mãe do Luffy. Mãe de quem? Mãe da Robin, mãe da... mãe de todo mundo desse One Piece aí. Todo mundo que não tem mãe é filho de Ismama. Enterrou. E agora? Como é que ficam as teorias? Quer mandar sua pergunta aqui para Eiichiro Oda mudar a sua série? Eu tenho certeza que esse era o visual. Tenho certeza. Ele viu e falou, cara, acertaram. Que canal demoníaco. Vou ter que mudar. Fez o andrógeno. Quer mandar sua perguntinha para aparecer aqui? Os autores verem aquilo, pegar, colocar dentro da sua série, às vezes mudar porque vocês já anteciparam? É tão simples, meu amigo. Clica aqui no link. Deixa a sua perguntinha, aproveita aí e clica no botão de hype para chegar em outras pessoas, para a gente espalhar a palavra póstuma de Ismama. Não morreu ainda, vive nos nossos corações, só morre quem é esquecido. Lembra disso? Vamos lá tirar todas essas dúvidas, duvidosas. Coração mandou o seguinte aqui, ou você morre herói, ou vive bastante para se tornar um vilão. E Mu é de fato a definição desta frase, para mim ele é considerado o herói do século perdido. Vou falar pra vocês, galera, eu senti muito uma vibe do Imu-sama. Ele tem uma presença, ele tem uma aura, mas eu confesso que eu olhei pra ele e eu imaginei ele no bando, e aí é difícil isso acontecer pra mim, porque geralmente eu tenho que ter algum tipo de vínculo com o personagem, tem uma história que eu acho que conecta, uma profissão. Bom, Imu que profissão? Seria aprendiz, obviamente, né? Mas, obviamente que tem uma dificuldade muito grande pra isso acontecer. E só do fato de eu sentir Imu-sama dentro da tripulação, como se ele tivesse alguma coisa que precisasse ser curada de fato, ou ser libertada pelo Luffy, eu concordo com você. Talvez Imu-sama não seja de fato um herói. Eu acho que a gente não vai ter heróis no século perdido. Tá? A gente vai ter interpretações, cada um da sua justiça. Né? O oposto da justiça é sempre o outro lado da justiça. Talvez Imu e os 20 reis, eles tenham surgido como uma coalizão revolucionária contra o Reino Antigo, tal qual o exército revolucionário é hoje. Só que isso, obviamente, antes deles se tornarem o que eles são, os dragões celestiais. O próprio texto Harley fala, o homem matou o sol e se tornou Deus. E a gente sabe que tinha gente ruim ali no meio, já naquele período. O ancestral do Flamingo, tá? Que escravizava tontatas. Mas talvez ele tenha se levantado de fato como alguém que tentava parar algo que o Reino Antigo estava fazendo diretamente para com o mundo. E aí entra um pouco daquela coisa da distorção dos sonhos utópicos, porque talvez Imu quis parar e para impedir que acontecesse de novo, ele estagnou o mundo. O mundo hoje está estagnado. Pessoas morrem de inanição. Ele não quer permitir que o ser humano se desenvolva porque tem medo de que possa acontecer o que aconteceu no século perdido, mas a que custo? Quantas vidas foram perdidas no processo? E o que virou o governo mundial com os nobres? Então, eu não acho que ele seja um herói, eu acho que ele entra nessa área muito cinzenta, mas concordo contigo que ele talvez tivesse ali em algum momento
um ideal de salvar o mundo, tal qual o Kaido também tem. Acabar com todas as guerras do mundo? Como? Fazendo a maior guerra que o mundo já viu. Talvez Imu realizou o seu sonho utópico, mas seguindo os caminhos mais distorcidos possíveis, que talvez envolva até um pacto demoníaco. Caral Roleplay mandou uma bem legal aqui, que é o seguinte: os personagens ficam mais fortes com o passar do tempo, então o auge deles é quando eles estão velhos. O auge do Barba Branca, então, foi em Marineford? Ó, que pergunta legal. Uma pergunta que remete aos bons e velhos tempos de Rei Leon. Quando é o auge de poder dos personagens? Eles geralmente estão no seu pico máximo de poder com 40 anos. O Oda já confirmou isso? Sutilmente, tá? Porque ele sempre desenha os grandes piratas próximos dessa idade. Então você tem o Shanks, você tem o Barba Negra, você tem o próprio Mihawk, ele com seus 44 anos. Em God Valley você tinha Zebek, Roger, Garp, todos próximos dos 40 anos. Porque é mais ou menos a idade do Oda, entendeu? A sacada aí. Então ele coloca que o auge de poder de um pirata é com 40 anos, e sim, quanto mais velho ele vai ficando, mais forte ele fica. E antigamente eu achava que não tinha um downgrade em relação ao poder, porque tínhamos a Big Mom forte pra dedéu, o próprio Kaido, só que o Oda ele fez questão de colocar uma informação, e eu acho que isso tem a ver muito mais com a narrativa do Garp. Quando ele ataca Ratinoso, o Garp fala que ele já não é tão forte quanto ele era antigamente, como se ele tivesse perdido metade do poder por conta da idade. O próprio Rayleigh também disse que tá cansado quando vai lutar ali com o Kizaru, já não tem mais aquela energia que ele possui. Então assim, eles ainda são fortes, né? Você vê o Gaban, ele parou o Luffy Gear 5, ele parou o Zoro ao mesmo tempo, só que quando a coisa fez esquentar, ele deu um break. Eles são fortes, só que o Oda ele coloca ali um cheque que talvez eles não tenham mais a mesma estamina, se pudermos colocar assim. Respondendo a sua pergunta, o Barba Branca estava no seu auge ali? Ele mesmo fala, né, que ele já não era mais o homem mais forte do mundo, ele estava morrendo, galera. Quando ele tirou o suporte vital, a bateria do Barba Branca já começou a diminuir. Ele ainda era forte pra caramba, pô, o tanto de golpe que ele tomou. Ele estava usando todo o seu potencial, todo o poder do homem mais forte do mundo? Não estava. Ele não conseguiu nem usar Haki do Rei. E Haki do Rei exige foco, então percebe-se que ele estava decaindo lentamente a energia dele. Mesmo assim, ainda aguentou basicamente o pelotão de fuzilamento inteiro de Marineford. É bala de canhão, é espada, o Akainu, com metade da cabeça ele continuou lutando. Então ele não estava no seu auge, até por conta da doença dele. Se ele não estivesse doente, morrendo após tirar o suporte vital, talvez ele conseguisse usar todo o potencial e poder do seu auge, mas ele não conseguiria manter isso por muito tempo. Tá, só para exemplificar, pega aqui o Akainu e o Aokiji que lutaram por 10 dias. Essas lendas, com seus quase 80 anos, não conseguiriam manter uma luta de 10 dias, se pudermos colocar assim. Mas ainda tem poder destrutivo para achatar uma ilha, tá bom? Mas o auge é nos 40 anos, segundo a narrativa de One Piece. Caio Santos, com a revelação feita por Brook dizendo que Gunko tem o cabelo azul, todos relacionam essa informação, com ela possivelmente ser, do clã Nefertari. Porém, existe outro personagem com o cabelo azul que não tem seu sobrenome revelado desde o início. Bug, o Rei Cobra, tinha os cabelos pretos e não foi revelado qual a cor dos cabelos da mãe da princesa Vivi. Poderia Bug ser parente da mãe de Vivi, ou ter algum parentesco com os Nefertari, ou ele e Gunko serem parentes e o Bug o herdeiro de certo reino onde o Brook serviu como um cavaleiro? Brook pode? Olha, ele pode, mas seguindo essa mesma lógica, o Frank também, porque o Frank tem cabelo azul. Eu vou dar minha opinião aqui, pode acontecer? Claro que pode, seria engraçado pra caramba o Bug ele ser um herdeiro de alguma família, alguma linhagem, de algum reino, e no final ele acabar ricaço, porque é um herdeiro, legal, Bug Old Money é uma possibilidade, tá? Só que eu gosto muito mais que o Oda siga por um caminho de que o Bug ele não é filho de ninguém, já tem muito filho de alguém dentro da série, né? O Shanks, o Luffy, o Barba Negra. Eu gostaria que o Bug fosse um agente do caos, né? E a Gunko tendo um parentesco com a Lily Nefertari, eu acho que é interessante e é legal pra caramba, porque em tese a linhagem por parte da Vivi, o Cobra, a mãe dela ali, a Titi, vem do irmão da Lily Nefertari, a não ser que a Lily tivesse deixado algum filho, tá? Mas ficou irmão dela lá governando e em tese a linhagem continuou vindo diretamente dele até que nasceu a Vivi, que é bem parecida com a Lily Nefertari. A Lily pode ter tido um filho que gerou uma outra linhagem da Gunko. Aí você fala, pô, Evandro, por que você tá falando da Gunko, cara? Tem um monte de personagem com cabelo azul, o próprio Frank, que eu usei de argumento aqui. É porque é muito difícil o Oda colocar algum personagem citando cor de cabelo. Ele fez isso com Nika, pra falar que o cabelo era branco, né, pra remeter à coisa do Deus Sol, a borracha. E com a Gunko é de fato estranho
ele colocar um personagem no mangá em preto e branco, já dizendo, nossa, o cabelo dela é azul e a gente sabe que o da Vivi e o da Lily também tem essa tonalidade. Então é por isso que nasce essa teoria, tá? O bug pode ser? Claro que pode. A gente não pode. Toda a teoria é canônica até que Oda prove o contrário, não é verdade? Mas na minha humilde opinião, por preferência, eu gostaria que ele fosse um agente do caos, que não fosse filho de ninguém e que conseguisse chegar lá por mérito, deixou seu sonho de lado e agora reacendeu toda essa chama. O que você acha disso? O Kel perguntou aqui o que eu gostei mais das adaptações do live action de One Piece e o que eu achei mais ruim. Vamos lá, eu acabei não adentrando muito em spoilers quando eu fiz meu primeiro review. Eu queria deixar porque, pô, fiz no mesmo dia ali, muita gente não tinha visto, então não quis falar muita coisa e acabou não sobrando espaço porque o vídeo já ficou longo. Mas tem algumas coisas que me incomodaram aqui na segunda temporada, que foi a atuação do Inaki Godoy. Não gostei, eu achei que ele tava dissonante com o resto da tripulação. O resto da tripulação tava tão legal, realmente você olhava, você viu o personagem. O Inaki, eu acho que ele abraçou demais o Luffy e eu achei que teve um downgrade na atuação dele. Foi uma das coisas que mais me incomodou nesse ponto aí, tá? Ah, o One Piece abraçou a galhofa. Cara, é One Piece, né? É difícil pra caramba. É o que a gente sempre falou. A dificuldade de One Piece ser adaptado pro live action é que o One Piece tem essa coisa, essa parte da galhofa. Tá presente no mangá, tá presente no anime, mas que no mundo real funciona. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Ficou legal. Algumas cenas de lutas e algumas partes de CGI não me agradaram tanto, tá? Então acho que esses são os pontos que eu tenho que colocar aqui que não me agradou muito. Agora, o que eu gostei bastante? A alma de One Piece tá lá, tá? É muito legal realmente você ver e sentir One Piece, você se emocionar com o Laboon, com o Chopper. Eu chorei, cara. É difícil pra caramba, né? Num live action ainda você acontecer isso. Talvez porque tem uma nostalgia ligada diretamente à cena do anime e do mangá. Pode ser, mas eu acho que acender essa chama é a parte mais interessante. Eu gosto disso. E eu gostei também que eles já deixaram uma dica de como pode ser o The One Piece, que eles vão deixar mais dinâmico, já trazendo alguns conceitos lá do futuro e colocando já de uma forma mais dinâmica, como o Garp sendo chamado de herói de God Valley, com eles já trazendo mistérios e personagens que só são inseridos lá na frente, depois da metade do mangá, já aqui no presente, não necessariamente revelando, que nem apareceu o Brook ali, não precisa colocar, olha, é o Brook. Coloca um personagem tocando, o pessoal já ter aquela conexão de, tinha um músico ali com o Brook quando foi revelado, é o mesmo músico. Então tem da sensação de surpresa, eles não estão estragando nada, eles não estão revelando diversas coisas. O Garp foi chamado de herói de God Valley, por que fizeram isso? Cara, pra quem tá vendo live action, God Valley é só um nome aleatório. E aí se tem uma revelação posteriormente do incidente de God Valley, as pessoas conectam na hora. Então eles brincaram muito com a ideia de se fazer teorias para quem só assiste o live action e não tem todo o conhecimento do mangá e do anime. Isso eu gostei bastante, tá? E eu acho que o The One Piece, o remake do anime, vai seguir esse mesmo caminho aí, porque, mais uma vez, tem que agradar os velhos fãs e os novos, e é principalmente os novos que eles querem mirar. Eles querem trazer muito mais gente, e aí deixando as coisas mais dinâmicas, enxutas, funciona bem. Foi isso que eu gostei mais, e o que eu gostei menos foi, de fato, a atuação do Inaki. Eu achei que ficou meio caricata demais, não senti tanto Luffy como na primeira temporada. Gabriel Lopes. O Sop sempre mentiu que era o capitão do bando. Vemos que na tripulação dos gigantes há 2 capitães. Haveria alguma relação que o Luffy vai dividir com o Sop? Estamos no arco do Sop agora, né? O que ele fez de coisa incrível em Elba? Jogou uma bomba em Mu e desmaiou na sequência. O Frank ganhou um puta de um power-up. Zoro soltou os cachorros, Sanji potencialmente despertando o Haki do rei. E o Sop no seu arco faz o quê? Desmaia, esperneia, grita e desmaia. Olha, de forma alguma isso pode acontecer. O Luffy dividir a capitania do seu navio com o Sop, não. Talvez no comecinho da obra, eles tendo uma pequena rixa, até trocar o Merry pelo Sunny, lá nos tempos remotos e antigos de One Piece, funcionaria para o Luffy também provar que ele é um capitão de fato. O Zoro intervindo como aconteceu lá, eu gostei bastante, tinha umas cenas bem interessantes, mas atualmente, não tem como. E como é que você vai pôr o Sop de capitão? Tá? O Sop hoje ele vive muito mais daquela aura de Deus, o Sop, que aconteceu em Dressrosa. O problema é, nós fãs sabemos a verdade e estamos de saco cheio. A gente quer que o Sop tenha um desenvolvimento de personagem, tá? Na hora disso acontecer, tá bom? Mas definitivamente não tem como ele dividir a tripulação com o Luffy, não faz nem sentido, tá bom? O Alan Dani Crange Galspar notou uma coisa legal aqui, hein? Aparentemente Yamato de 40 anos está no barco do Luffy, segundo o SBS de 40 e 60 anos. E ele está correto,
Para quem não sabe, o Oda em todo o SBS, o que ele copia aqui de nós, tá? O SBS original é o nosso, aí o Oda ele copia. Pois é, não tem nem criatividade para fazer um quadro próprio dele. E aí ele faz lá, ele desenha personagens de um futuro que deu certo e um futuro que deu errado, com 40 e com 60 anos. E Yamato aparece ali dizendo, Luffy, olha, é o ano, vamos lá visitar, em um futuro que tudo deu certo. Ou seja, temos aqui a confirmação de que Yamato vai entrar pro bando do Luffy. Isso aqui é inegável. Vai acontecer até o final da obra? Talvez não, tá? Pode ser que no epílogo apareça Yamato navegando com o Luffy, mas eu acho que entra muito mais como um aliado diretamente, não como aquele personagem que vai estar dentro do navio fazendo parte integrante do bando, tá bom? Porém, o SBS aqui confirma de fato que Yamato entrou pro bando do Luffy. Então, é uma informação canônica, vinda diretamente do autor e que eu não vi ninguém comentar, nem eu comentei sobre isso aí quando eu falei sobre o SBS. E o nosso amigo Alan teve um olhar mais atento aqui para falar que sim, Yamato é um dos próximos tripulantes confirmados no bando dos Chapéus de Palha. Talvez a gente só não veja isso acontecendo dentro do mangá. Pedro Mata, a pergunta dele é qual mudança eu faria na história de One Piece? Rapaz do céu, eu acho que é presunção demais da minha parte dizer que eu alteraria algo da história de One Piece. Se eu pudesse modificar alguma coisa, a mortes, eu acho que as mortes teriam que ser um pouquinho mais trabalhadas, tá bom? Dar um pouco mais de baque. Você não sabe se o personagem morre ou não, eu acho que isso acaba sendo um defeito no mundo de One Piece. Não que seja o único, tá? One Piece tem seus problemas, tá bom, galera? Obviamente que toda história tem seus problemas aqui e ali. Só que esse eu acho que o Oda ele teria que trabalhar melhor. E cara, com esse ele fez uma coisa tão legal, mais fantástica, magnífica. Aí depois ele ficou nisso, não, que a morte não pode ser banalizada, que eu não quero matar personagem e tudo mais. Só que quando tem, você não se importa. Quem lembra da morte do Izo, do Ashura Douji? Ninguém se importou, nem o Kiko se importou com a morte do Izo. Ninguém se importou com a morte do Ashura Douji, tá? Então, poderia ter trabalhado um pouquinho melhor esse sistema e não é nem a morte em si, do jeito que ela aconteceu. É como o Oda ele trabalha isso de sempre deixar em aberto. O personagem tá morto, não tá, ele pode voltar, não tem corpo, uma hora volta. É complicado isso. Eu acho que ele poderia trabalhar um pouquinho mais, trazer uns tons de seriedade que transformam isso em uma preocupação genuína do fã. Eu acho que eu arrumaria esse ponto. De resto, deixa intocável, mesmo os problemas que já tiveram, coisas que não agradaram tanto, deixa intocado, porque eu acho que é isso que movimenta uma história. Não tem como nada ser perfeito e nada vai agradar todo mundo 100% do tempo, tá bom? Eu acho que só esse ponto aí da morte poderia ser melhorado para trazer mais baque para nós, tá bom? Dark Knight King, ele quer minha opinião definitiva. É definitiva, hein? Loki e Yamato e Vivi vão entrar pro bando dos Chapéu de Palha. Vai ter um arco inteiro com todos esses personagens sendo subordinados do Luffy, chamando o Luffy de capitão. Uau! Boa pergunta, né? Vamos lá. Vivi, pra mim, é certeiro entrar dentro da história. E Yamato, difícil, não impossível. Tá confirmado aqui, segundo o nosso SBS, que entra pro bando do Chapéu de Palha. E existe uma possibilidade muito grande, que eu gosto particularmente, dos Chapéu de Palha voltarem para o ano em algum ponto. Porque ficou algumas coisas em aberto. Cara, o Zoro não visitou o túmulo do Ryuma, não tivemos muita informação, Monte Fuji, não explorou muitas coisas sobre a criação dos poneglyphs. Então, potencialmente, tudo bem que o Oda pode fazer os personagens lá conversando e mostrando algumas dessas coisas. Só que existe uma possibilidade muito interessante ligada a uma teoria que em um ano, os arcos eram chamados de atos, né? Foi do ato 1 até o ato 3 e isso estava seguindo um formato do teatro kabuki japonês. Qual que é a sacada? Geralmente o teatro kabuki tem 5 atos, o Oda fez 3. Ele fechou as cortinas e poderia ter mais 2 atos acontecendo. Claro, mais curtas e com isso o Chapéu de Palha voltando e dando espaço para Yamato entrar no bando. E Yamato terminou a sua jornadinha que queria fazer ali para conhecer o país como Oden. E agora tá livre para ir pro mar. Pode acontecer. A dificuldade de Yamato entrar no bando nesse ponto é o Luffy voltar para trás. A jornada dele é só para frente nesse ponto. Então ele teria que ir pro One Piece e depois parar em Wano. É difícil pra caramba, né? Mas não impossível. Vivi vai acabar agora em Elbaf no bando do Luffy. Então assim, Vivi eu colocaria que é 99% de estar no bando até o final da série. Yamato, vamos colocar aqui uns 50%. Após o final da série, 100%. Oda confirmou no SBS. Loki, não. Como é que o Loki vai entrar no navio, cara? De novo isso daí. Como que o Loki vai encolher? Se a fruta dele permitisse ele encolher de tamanho, beleza. Esquece a coruja. Não pode encolher o Loki, só funciona em objeto. Não tem como. Vai tomar a pílula de nanicolina. O Loki
vai ser um aliado da Grande Frota, tá bom? Potencialmente ao lado do Hayrodin, eu acho que os dois vão ser talvez os dois reis de Elbaf, tal qual existem dois capitães, a gente pode ter dois reis, eles vão se tornar aliados, vão estar sim junto do Luffy, mas vão estar no seu próprio navio. Não tem como ele navegar com o Luffy, não faz muito sentido, a não ser que o Oda dê todo aquele 360 para fazer um baita de um Big Sunny só para caber o Loki. Ou então que o Luffy comande a Arkanoa, mas ele deixa o Sunny de lado, entendeu? Tem dificuldade demais. Vivi, top 1, vai aparecer. Yamato, 50%. Loki eu diria que, vou colocar aqui 2% de chance dele entrar no bando, porque tem que encolher ele de alguma forma. Esses aí são os próximos tripulantes. E lembrando que o Oda já deixou claro que o Luffy ele queria pelo menos 10 tripulantes. Então o Oda, muito esperto no uso das falas, não falou: eu quero especificamente 10 pessoas do meu lado. Pelo menos. Então pode ter 11 pessoas, 12, 13. E esses personagens são personagens que têm chance assim de entrar pro bando. Não dá pra descartar. Beleza? Só tem algumas dificuldades que, bom, podem ser ajustadas. Afinal isso é One Piece e o Oda tem o poder da caneta. E é isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, é aquele salve especial, hein? Já aproveita, ó, clica, deixa a sua pergunta, sua mini teoria aí para aparecer aqui no próximo vídeo, tá bom? Até o próximo, valeu por assistirem.